E aí, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês, galera? Bom, vocês clicaram no link aí, então vocês sabem que nessa aula a gente vai falar sobre as reformas religiosas, parte 2. Mas antes de a gente começar a aula, vamos a alguns recados. Participem do vídeo, comentem, tirem dúvidas. Além disso, nunca se esqueçam que os links serão postados aqui no menu Atividades. Olhem o mouse, menu Atividades. Aqui estarão os links para as aulas e aqui no menu Avaliações vocês têm exercícios para fazer sobre cada capítulo. Podem ir fazendo os exercícios, eles valem nota, eles valem presença. É importante a participação de vocês, tá bom, queridos? Bom, então agora com os livros de vocês aí em mãos, tá? Podem abrir o livro aí onde nós paramos no vídeo anterior, tá bom? Na aula anterior nós falamos sobre o contexto que levou aí a igreja a ser criticada e a passar por um processo de reforma. Finalizamos a aula anterior falando da reforma religiosa na Alemanha, iniciada por o monge Martinho Lutero. Lembram que o Martinho Lutero, então, ele criticou a igreja, ele criticou a venda de indulgências, quando escreveu aqui as suas 95 teses e colou elas na porta da Catedral de Wittenberg? Pois então, as ideias de Lutero foram bem aceitas aí, principalmente pelos nobres alemães e também de outras regiões da Europa, que viram no luteranismo a possibilidade de aumentarem seu poder, de submeter a igreja ao seu poder. Inclusive aqui, ó, olhem só, uma das características do luteranismo é a subordinação da igreja ao Estado, ou seja, a ideia de que na igreja luterana a igreja deve cuidar apenas dos assuntos religiosos, dos assuntos de fé, enquanto que cabe ao governante, né, ao rei absolutista, comandar o Estado, né? Muito bem. Então vamos falar agora sobre a expansão da reforma iniciada pelo Martinho Lutero. A expansão da reforma, página 48, e já indo quase para a página 49, tá? Bom, galera, então, quando o Lutero ele definiu que o governo deve controlar a igreja, né, de que a igreja não deve interferir nos assuntos do Estado, não deve interferir nos assuntos aí do rei absolutista, o Lutero ele acabou trazendo para si o apoio aí de muitos reis absolutistas, muitos príncipes alemães, governantes de territórios, que viram na possibilidade de se converterem ao luteranismo para aumentarem o próprio poder e dessa forma tentar manter longe a Igreja Católica dos seus territórios, tá? Então essa ideia do luteranismo, então a religião luterana, logo se espalhou pela Europa, chegando a países como Suécia, Reino da Dinamarca, Noruega e outras regiões ali do norte da Europa, tá bom? Aqui nós vemos um outro quadro, né, chamado Lutero pregando. Vemos aqui a representação de Jesus Cristo na cruz e Martinho Lutero aqui pregando as suas ideias, tá, do luteranismo, tá bom? Então, as ideias aí dessa nova religião do Lutero ganharam aí muita fama, muito sucesso, principalmente entre os nobres, ó. Então, uma boa aceitação entre os nobres da Alemanha, principalmente, pois os nobres desejavam retomar as terras da igreja que haviam sido doadas à igreja em troca da remissão dos pecados. Então, os nobres viram aí no luteranismo a possibilidade de recuperarem essas terras da igreja e passaram então a converter seus territórios, abandonando o catolicismo e adotando o luteranismo. Enquanto que para os burgueses interessava o quê? Ó? O luteranismo ele não condenava as práticas comerciais dos burgueses. Então os burgueses poderiam aí cobrar juros, cobrar lucro nos produtos aí dos seus comércios, né, das suas atividades a que os burgueses estavam envolvidos, sem problema aí na religião luterana, sem isso ser considerado um pecado na religião luterana, tá? E os camponeses também aí vão também se converter ao luteranismo, principalmente na Alemanha e no norte da Europa, porque viam no luteranismo a possibilidade de ficarem livres dos impostos que a Igreja Católica cobrava, visto que, né, a maioria da população vivia de uma maneira humilde, simples, e qualquer melhoria nessa condição de vida seria apreciada por eles, né? Nós nunca podemos esquecer de quem era quem naquela sociedade europeia, né? Que a gente já vem estudando aí desde a queda do Império Romano, passando pela Idade Média, passando pelo feudalismo, nós não podemos esquecer daquela sociedade, né? A sociedade de nobres, de clero, de camponeses e de burgueses. Bom,
As ideias então do Lutero ficaram famosas, chegaram até a Suíça também. Essas ideias do Lutero foram levadas para a Suíça por o Ulrich Zwinglio, tá? Que nasceu e viveu nessa época. Depois que essas ideias do Lutero chegaram à Suíça, um outro carinha muito importante, o João Calvino, vai então aderir a essas ideias e vai iniciar a sua própria reforma, fundando uma nova corrente religiosa, chamada de Calvinismo, tá? E a sua ideia da doutrina da predestinação, tá? Então, o João Calvino, ele também era um membro aí da igreja e pregava também a reforma na igreja católica lá na Suíça, na França, tá? E o João Calvino, porém, ele tinha algumas ideias diferentes do Lutero. Ele não concordava com as ideias do Lutero em tudo, não concordava 100%. Por isso que o João Calvino fundou uma nova religião cristã também, né, com a mesma Bíblia, porém com alguns detalhes diferentes, chamada de calvinismo. Então, o calvinismo, claro, em referência ao sobrenome do João, né, Calvino. Então, o calvinismo vai ser uma outra religião protestante, assim como o luteranismo do Lutero. E vamos analisar um pouquinho as ideias desse calvinismo agora, já que a gente já analisou o luteranismo. Bom, a ideia básica do calvinismo é a ideia da predestinação absoluta. Predestinação, galera, o que é isso? É você nascer com um destino traçado. Todo mundo tem, então, um destino traçado. A pessoa já nasce predestinada a alguma coisa na vida. Então, essa religião, o calvinismo, vai valorizar isso, tá? Segundo, então, os princípios aí do calvinismo, nas ideias deles, as pessoas elas nascem predestinadas ou a serem salvas e irem para o céu, ou a serem condenadas e irem lá para baixo, né? E o Calvino dizia então que todo mundo já nascia então com um destino traçado e que como que a gente faria então para saber quem que era escolhido para ser salvo e quem não seria salvo, né? Como que eu olho para uma pessoa na rua e sei que ela vai ser salva ou não? Então o Calvino, por exemplo, ele chegou a dizer que uma das maneiras de você saber se a pessoa vai ser salva ou não é o trabalho árduo, né? Você ser trabalhador, pegar na enxada, não reclamar dos afazeres da vida, né? Não ser preguiçoso. Então é uma das ideias aí defendidas pelo calvinismo, valorizadas por essa nova religião, o calvinismo, tá? E outra ideia também que deve ser observada para saber se a pessoa vai para o céu ou não é a prosperidade econômica das pessoas. Então, segundo a ideia do calvinismo, quanto mais prosperidade econômica, quanto mais rico a pessoa ficasse ao longo da vida, significava que ela era, sim, uma escolhida por Deus, tá? Dava para ver, então, os sinais dessa predestinação. Olhem que loucura, então, essas ideias. O Calvino, né, abre aspas para o Calvino, olhem que o Calvino fala aqui, pessoal, ó, prestem atenção. O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não trabalha não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. Mas é claro, né, galera, que a maioria da população europeia era pobre e nem por isso era preguiçosa, né? Na verdade, as pessoas trabalhavam à beça, aí, principalmente nas terras dos nobres, né? Porém, o que eu quero dizer para vocês é que essa ideia da valorização do trabalho, de você não questionar, ser disciplinado, obedecer ao trabalho, vai ser muito bem vista pela burguesia. Afinal de contas, a burguesia é a classe da grana, né? É a classe que tem funcionários, que contrata pessoas para trabalhar para ela. Então, boa parte da burguesia europeia vai gostar do calvinismo, vai adorar aí ao calvinismo, vai se converter ao calvinismo por causa dessa ideia da valorização do trabalho, né? Como uma justificativa de salvação para ir para o céu. Bom,
A Bíblia também era o livro sagrado do calvinismo. No calvinismo também apenas dois sacramentos eram permitidos, a Eucaristia e o batismo. E assim como no luteranismo, o calvinismo não admitia o culto a imagens. Ele criticava o culto a imagens de santos, de pessoas, de Jesus, por exemplo, tá? Claro que o calvinismo também logo se espalha pela Europa, tá? Chega até Países Baixos, que é Holanda e Bélgica, Dinamarca, Escócia, tá? Lá na Escócia, os calvinistas não eram chamados de calvinistas, eram chamados de presbiterianos. Na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. E na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos. Guardem isso na memória de vocês, pois é a burguesia lá da Inglaterra que vai fazer a Revolução Industrial daqui a 100, 200 anos, e a burguesia inglesa era puritana, né, valorizava esses valores do calvinismo, o valor do esforço do trabalho, tá? Leiam aqui comigo o trechinho azul. A Igreja Católica e as igrejas protestantes diferenciavam-se no que diz respeito à salvação. Na doutrina católica, a salvação da alma poderia ser obtida pela fé e pela prática de boas obras. No luteranismo, a salvação da alma era exclusivamente por meio da fé. Por sua vez, o calvinismo afirmava que a salvação da alma se dava pela doutrina da predestinação. A pessoa era predestinada a ir ou não para o céu, e para saber disso tinha que ver como que a pessoa vivia durante a vida, se ela era esforçada ou se ela era, na visão deles, aí, preguiçosa. Né? Você viu que o Calvino chama os pobres de preguiçosos. E na Inglaterra surge outra religião também, galera, também cristã, também com a mesma Bíblia. O anglicanismo. O caso da Inglaterra está mais para uma fofoca aí da Idade Moderna, pois vejam só, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, que é esse rei aqui, ó, nós já falamos dele na matéria sobre absolutismo lá nos Estados Nacionais Modernos. Teve até um grupo de vocês que apresentou slides sobre a Inglaterra. O Henrique VIII, ele estava tendo dificuldades de ter um filho do sexo masculino que pudesse assumir o trono quando ele morresse. Ele era casado com uma princesa lá do reino de Aragão, na Espanha, a Catarina de Aragão. Então, o que o Henrique VIII fez? Ele queria se divorciar da sua esposa e casar de novo com outra mulher que na visão dele pudesse dar um filho homem para ele. Então ele pediu ao Papa da época, o Clemente VII, a anulação do seu casamento, mas o Papa recusou, porque na visão católica, quando você promete lá perante o altar da igreja, de que você vai ficar com a pessoa até que a morte os separe, então para a igreja você não pode se divorciar, você não pode se separar, né? O que Deus uniu, ninguém pode separar. Então o Clemente VII, o Papa, negou essa anulação do casamento. O que o Henrique VIII fez então? O Henrique VIII, que até tinha criticado o Lutero anos antes, o Henrique VIII, em 1534, ele vai romper com a Igreja Católica. Ele cria aqui um documento, né, um decreto, uma lei chamada Ato de Supremacia, por meio da qual ele tornou público seu rompimento com a igreja e se autodeclarou o líder, o chefe religioso do seu reino. Então, tipo, ele fechou o pau com a igreja, brigou com a igreja, rompeu com a igreja católica, expulsou membros católicos da Inglaterra e fundou uma nova religião parecida aí com as protestantes, né, com o luteranismo e o calvinismo. E claro, nessa nova religião, chamada de anglicanismo, a igreja anglicana, ele podia se casar quantas vezes quisesse. Então, ó, a igreja anglicana nasceu de uma decisão do Estado e concedeu a Henrique VIII o cargo de líder político e religioso. Então ele virou ao mesmo tempo o chefe da Inglaterra toda e ao mesmo tempo e também o líder religioso, o líder da igreja anglicana. Ele que comandava a igreja anglicana, como que devia ser a igreja anglicana. Tá? O anglicanismo preservou grande parte do culto católico, negava, no entanto, o culto aos santos e estimulou a circulação da Bíblia escrita na língua inglesa. Então a Bíblia escrita na língua inglesa passou a circular pela Inglaterra, o que aumentou bastante aí a possibilidade dos ingleses lerem a Bíblia em casa. Além disso, olha só, o que ele fez com a Igreja Católica na Inglaterra? Ele confiscou as terras que pertenciam à Igreja Católica e confiscou os bens dos membros do clero da Inglaterra. Ele confiscou tudo, pegou tudo para o governo. Tá? E claro, o Papa, o Clemente VII, não gostou nada disso e o Papa excomungou o rei, né? Excomungou aí. Lembrando que excomungar é como se você
tivesse expulsando, dizendo que essa pessoa era inimiga da Igreja Católica, né? Que vai para o inferno. E aí a filha do Henrique VIII, a Elizabeth I, filha do Henrique VIII, com a sua segunda esposa, a Ana Bolena, ele se casou depois da Catarina de Aragão com a Ana Bolena, e aí, então foi a Rainha Elizabeth I, depois da morte do pai, que organizou a Igreja Anglicana, tá? E a Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana, né, o anglicanismo na Inglaterra, claro, existe até hoje, tá bom, pessoal? Eu vou sair aqui do livro um pouquinho, eu quero mostrar esse mapa para vocês. Então, lá no século XVI, com o surgimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo, olhem só como ficou a distribuição aí da população europeia de acordo com a religião. Então, ó, observem que a igreja sob domínio, as terras sob o domínio católico continuaram grandes, tá? Embora, deixa eu deixar um detalhe aqui, uma observação, claro que em todos os cantos da Europa tinha pessoas de várias religiões, tá? Na França, por exemplo, tinham vários calvinistas. Lá na França, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Eles eram perseguidos, tá? Vejam aqui, ó, zona de domínio anglicano na Inglaterra, em parte aqui da Irlanda, zona de domínio calvinista, né? Principalmente em partes da França, partes aqui dos Países Baixos e também aqui na Escócia. E zonas de domínio luterano, né, principalmente na Alemanha e mais lá no norte lá da Europa. Mas observem que a Igreja Católica ainda continua, né, sendo a religião mais comum aí na Europa. Lembrando que todas essas religiões têm a mesma Bíblia, são cristãs. Tem outras religiões também, né? Aqui em Marrom, aqui e no norte da África, aqui o islamismo, né? Não se esqueçam do profeta Mohammed, o Maomé e a expansão do islamismo aí, então, que vocês sabem que domina esses países aqui, principalmente para cá no Mouse, no Oriente Médio para cá e no norte da África, tá? Ó, o culto anglicano como ó, a igreja anglicana, inclusive aqui, ó, a igreja anglicana no Brasil, podemos pesquisar aqui também culto calvinista, então olhem só o culto calvinista, tá? Observem aí a semelhança e o culto luterano, tá? O culto luterano também aqui para vocês poderem observar, inclusive no Brasil, tá? Claro que essas religiões protestantes também estão no Brasil, e é importante para vocês saberem, galera, existem muitas igrejas que a gente chama aqui no Brasil de evangélicas, né? Que seguem a mesma Bíblia da católica, o mesmo Jesus, muito parecida, porém tem algumas coisas diferentes, algumas ideias diferentes, algumas regras diferentes, né? E é claro que todas essas igrejas evangélicas que a gente conhece hoje também só puderam nascer, surgir aí a partir da reforma religiosa iniciada pelo Martinho Lutero. Legal, né? Tudo tranquilo? Podem voltar ao vídeo, qualquer coisa. E porque agora a gente vai falar da contra-reforma. Claro que a Igreja Católica não ficou nada feliz, né, com isso que estava acontecendo, com essas novas religiões aí surgindo, né, prejudicando aí o domínio da Igreja Católica. Então a Igreja Católica vai fazer uma contra-reforma, ou seja, uma contra-reforma religiosa, ou também chamada de reforma católica, tá bom? Então a igreja estava preocupada, né? E não queria perder tantos fiéis. A igreja estava preocupada com que o poder do Papa diminuísse. Então a igreja vai passar por reformas internas com o objetivo de não perder mais fiéis. Olhem aqui o texto. A expressão reforma da igreja designa uma série de acontecimentos que romperam a unidade da Igreja Católica e dão origem a novas igrejas: luteranismo, anglicanismo, calvinismo. Por contra-reforma, entendemos o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar deter esse processo de rompimento, modificando em parte os seus dogmas e a sua estrutura interna. Então a igreja vai passar por modificações, a Igreja Católica vai passar por modificações com o objetivo de frear essas reformas que estavam acontecendo, tá? Então, o Papa, em 1535, já era outro Papa, o Papa Paulo III, tá? Paulo III, ele vai reunir uma reunião, fazer uma grande reunião, um conselho, com o objetivo de avaliar essas críticas à igreja. E o Papa posterior, o Papa Paulo IV, vai continuar fazendo essas reformas, tá? Podem virar a página, pessoal, para a gente analisar o que a igreja vai fazer.
É a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela vai se reunir lá na cidade de Trento, tá, na Europa, e ela vai então fazer o Concílio de Trento, que é essa reunião que vocês estão vendo aqui, ó, nessa obra de arte, tá, onde os membros da igreja se reuniram para conversar sobre mudanças, reformas que podiam ser feitas e como barrar a expansão das outras igrejas. Eles também criaram a Companhia de Jesus. Eu já vou falar mais sobre eles, e também criaram a Inquisição, que eu também já vou falar um de cada vez, tá? Primeiramente, o Concílio de Trento. Ó. Então, o Concílio de Trento foi essa grande reunião aí, feita lá na cidade de Trento, ali na Itália, com esse objetivo de discutir aí o que a igreja podia se reformar, o que ela podia fazer para frear aí esse avanço das igrejas protestantes, como luteranismo, anglicanismo e calvinismo. Observem aqui um globo terrestre, né, mostrando a ideia de que a igreja já aceitava a ideia do heliocentrismo, né, a ideia de que a Terra não era plana, e sim redonda, a ideia de que o planeta girava ao redor do Sol, e não o Sol girava ao redor da Terra. Então a igreja, claro, acaba aí permitindo e absorvendo algumas ideias científicas da época do Renascimento, né? E o que eles decidiram lá no Concílio de Trento? Ó, podem grifar aí, ó. Primeira coisa, a proibição da venda de indulgências. Acabou o lance de vender pedacinho no céu, galera. Então a igreja proíbe a venda de indulgências, que era uma das coisas mais criticadas aí na Igreja Católica durante a Idade Média. Além disso, ela também criou, a partir desse momento, ela anunciou a criação de escolas para a formação dos clérigos. Ou seja, os padres, monges, todos passariam por um ensinamento aí para saberem ser padres e monges, tá? Além disso, nessa reunião eles criaram uma lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorium, uma lista negra da igreja de livros proibidos considerados pela igreja livros contra a religião. Vários livros aí então vão ser adicionados a esse Index Librorum Prohibitorium, inclusive os livros do cientista da época, o Galileu Galilei, famosíssimo e importantíssimo, tá? Outras decisões que eles tomaram no Concílio de Trento, ó, a afirmação que a salvação da alma dependia da fé e das obras. Então a pessoa tinha sim que doar dinheiro, fazer coisas boas pela igreja para também ser salva. A manutenção do celibato clerical, ou seja, não, os padres na católica não vão poder casar e ter filhos, até hoje é assim. A indissolubilidade do matrimônio, ou seja, não tem essa de separar na igreja, não tem, casou, vai ficar casado. E a manter o culto aos santos e às relíquias sagradas, o que, claro, permanece até hoje. Vejam então que eles mantiveram muitas das práticas. Manutenção de 7 sacramentos, diferente das outras, né? A afirmação da tradução da Bíblia feita por São Jerônimo como única e autêntica, que é a Bíblia, uma das primeiras Bíblias aí da história, e a proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos eclesiásticos. Então, beleza, então os príncipes, os governantes, os reis vão governar, beleza, mas eles não vão se meter nos assuntos da igreja. Então a Igreja Católica decide tudo isso aí no Concílio de Trento. Além disso, para tentar desvincular a igreja daquela imagem de que enquanto o povo vivia na miséria, os membros do clero viviam no luxo, para tentar acabar com essa imagem, ou diminuir pelo menos essa imagem negativa, a igreja começou a incentivar a criação de ordens mendicantes. Ou seja, o que é ordem mendicante? Está aqui, ó. Disse de ordens religiosas que, proibidas de terem bens, vivem da caridade alheia. Então foram surgindo vários subgrupos na igreja que valorizavam e viviam da caridade e não do luxo, tá? Essa foi uma das medidas tomadas por eles para tentar diminuir aquela imagem de luxo da igreja, tá? Bom, próximo item. Em 1534, vamos falar da Companhia de Jesus agora. Um espanhol, né? Não se esqueçam que Portugal e Espanha são os principais países católicos aí na Europa, junto com a Itália. Então um espanhol chamado Inácio de Loyola, ele cria uma Companhia de Jesus. O que é isso? Eles eram um grupo de membros da igreja, padres, monges, que eram organizados quase que como um exército. Eram todos disciplinados, seguiam uma hierarquia, obedeciam aí ao líder da Companhia de Jesus, e o objetivo da criação da Companhia de Jesus era enviar monges, padres, para várias regiões do mundo,
para tentar catequizar mais pessoas e atrair mais pessoas para a fé católica, para a Igreja Católica. Aqui ó, nós podemos perceber, por exemplo, os jesuítas, como ficaram conhecidos, né, os membros da Companhia de Jesus. No Brasil eles eram chamados de jesuítas. Observem aqui os padres jesuítas no Brasil, fazendo aí um trabalho de cristianização, catequização de indígenas, por exemplo. Muitos jesuítas vieram para o Brasil e participaram aí da história brasileira, tá? Inclusive as primeiras escolas brasileiras, né, onde eram ensinadas catequese e outros assuntos também, foram criadas por jesuítas, tá? Eles também eram chamados, esses jesuítas, né, aí da Companhia de Jesus, eles eram chamados, né, de soldados de Cristo. Então eles eram incansáveis aí com o objetivo de tentar barrar essa expansão lá do luteranismo, calvinismo e anglicanismo na Europa, tá bom? E outra parte um pouco mais polêmica da igreja, bastante polêmica na verdade, é a criação do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. O que era isso? Era então um tribunal criado para julgar e punir pessoas acusadas de heresia. O que é uma heresia? Pessoas, então, que não eram católicas, pessoas que eram de outras religiões, pessoas que eram consideradas pessoas da ciência, pessoas que falavam contra as ideias da igreja, eram perseguidas e muitas foram mortas, aí, algumas queimadas vivas na fogueira, por causa dessa perseguição aí da igreja, né? Então isso se chama a Inquisição, que punia pessoas através do julgamento no Tribunal do Santo Ofício, tá? Então olhem só, o Tribunal do Santo Ofício também criou manuais para ajudar seus membros a reconhecerem um herege. O que é um herege, né? Ó, o que é um herege? Quem sacrificar os ídolos, adorar ou venerar demônios, venerar o trovão, relacionar-se com hereges, judeus, sarracenos e etc., evitar o contato com fiéis, for menos a missa que o normal, não receber a Eucaristia, nem se confessar nos períodos estabelecidos pela Igreja, quem não faz jejum e nem observa abstinência nos dias e nos períodos determinados, como na Quaresma, todas essas pessoas eram consideradas hereges, né? Às vezes. E essas pessoas então podiam aí ser perseguidas pela igreja e acabarem sendo condenadas à morte, pessoal. Tá? Então essa é a contra-reforma. Então foram medidas tomadas pela Igreja Católica, né? O Concílio de Trento, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, a criação da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, tudo isso aí para tentar barrar a expansão das igrejas protestantes, como luteranismo, calvinismo e anglicanismo, e ainda tentar expandir ainda mais aí a fé católica pelo mundo, tá? Muito bem. E enquanto essa treta estava rolando lá na Europa, na África, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Na África, por exemplo, o reino de Congo estava se convertendo ao catolicismo. O rei de Congo aí se converteu ao catolicismo, influenciado pelos portugueses, que estavam fazendo as grandes navegações aqui pelo litoral da África, né? Um dos locais de parada dos portugueses era o litoral aqui do Congo, e a religião católica levada pelos portugueses acabou aí se tornando a religião oficial do Congo também. Bom, queridos, podem responder aqui no livro de vocês, o Hora do Estudo. Pausem o vídeo se necessário. Questão número 2, tá? Questão número 2, questão número 3, questão número 4, 5 e 6. Respondam no capricho. Depois vão lá no menu avaliações aqui ao mouse, respondam os exercícios, participem lá no vídeo, tirem dúvidas. É nóis, beleza? Falou!